começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de basquete, especificamente da NBA ou Ed3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangler e Michel Braga, para conduzir vocês numa viagem alucinógena quase sobre o universo ou o multiverso basquetebolístico da National Basketball Association. E, meus amigos, antes de começarmos este episódio e passar a palavra àqueles que conhecem demais deste esporte dessa liga, gostaria inicialmente de fazer uma pequena homenagem. Ontem foi o Dia da Consciência Negra e, mais uma vez, pessoal, acho que é dever nosso, civil, sermos cada vez mais antirracistas e disseminarmos essa prática, né? Esse jeito de sermos e não permitirmos que atitudes racistas aconteçam perto, ao redor da gente, com pessoas que a gente conheça ou com pessoas que a gente sequer conheça. Acho que é importante nesse Dia da Consciência Negra a gente parar para refletir o quanto a gente tem sido ou não antirracista. Quer falar, Gabi? Falei. Quero só dar um adendo e trazendo toda essa parte de consciência negra para o mundo do basquete. Tem um episódio sensacional do time na era do Garrafão, né? Fala que conta sobre a história do basquete, que fala sobre a entrada dos jogadores negros no basquete. E eles mesmos falam que é um dos episódios mais ouvidos e eu vi recentemente e mostra como que foi um impacto muito grande e muito provavelmente a NBA que a gente conhece hoje não seria a mesma se não tivesse passado por toda essa luta, por toda essa dificuldade que tem. Então, vale aí a pena dar uma conferida nesse episódio que é absurdo. Certamente não seria a mesma, né? Afinal, estamos falando de um esporte amplamente dominado por negros. Nas listas de maiores jogadores da história, o domínio negro é amplo e restrito, né? Acho que é até incoerente gostar de basquete, apreciar o jogo e não se sensibilizar com esse tema, infelizmente, ainda tão crítico e tão doloroso para toda a sociedade e, mais especificamente, para uma parcela que é brutalizada até os dias de hoje ainda. Uma maioria minorizada, mano, Mixo. Uma maioria minorizada, perfeito. Boa colocação. E esse ponto que o Gabriel falou é realmente muito, muito bacana. Esse episódio da Era do Garrafão, ele é espetacular. E quem não conhece, pessoal, a NBA, nos seus primórdios, infelizmente, era um esporte para brancos, né? Era uma liga, ela nasceu uma liga somente para brancos. E aí, depois de muito tempo, eu não me recordo agora o ano, mas depois de muita e muita pressão, ela liberou, né, os jogadores negros. E aí, óbvio, com toda a história que o Renan e o Vitor conseguem contar muito melhor do que eu, a NBA se tornou, obviamente, uma liga liderada e muito bem liderada por negros. E como o Mano Mixel falou, o maior dos maiores de todos os tempos, Michael Jordan. A gente não teria Michael Jordan se não tivesse jogadores negros na NBA e tanto. A gente não teria Michael Jordan, a gente não teria LeBron James, a gente não teria Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Stephen Curry, e poderíamos ficar aqui o resto do dia falando nomes. Muito bem. Fica aí, pessoal, nosso pequeno lembrete, nosso pequeno ato nesse final de semana. Estamos gravando aqui no domingo, mas ontem, dia 20 de novembro, foi Dia da Consciência Negra e a gente não podia deixar de falar sobre esse tema. Mas muito bem, para não matarmos vocês de curiosidade e de infarto, iniciaremos este episódio falando de surpresas e decepções. Sim, cada um de nós trará aqui hoje, né? Temos, para quem não lembra, um mês e 2 dias, para ser mais exatos, de NBA. A temporada começou no dia 19 de outubro, né?
E traremos hoje, após um mês, já quase um quarto de temporada jogada, quem são as nossas surpresas até o momento? Quem são as nossas decepções até o momento? Vamos começar este episódio, então, com ele, nosso querido Mano Mixel. Mano Mixel, sua surpresa até o momento. Quem surpreende este coraçãozinho bauruense até o momento na NBA? Olha, eu vou falar de um time que não está nas cabeças, mas que só de não estar muito lá embaixo, ele já pode ser considerado uma surpresa, que é o nosso querido Oklahoma City Thunder. Antigo Seattle Supersonics, já na época de Seattle Supersonics, já fez final de NBA contra Michael Jordan. E perdeu, tá? Óbvio. O Michael Jordan sempre ganhou os finais de NBA que ele fez e foi MVP em todos ainda. Mas, enfim. O City veio de uma temporada bem ruim, que ele foi 14º, que é um time que até muito comentado que nos últimos anos tem priorizado jovens e picks para as próximas temporadas, para os próximos drafts, e era muito especulado para, de novo, fazer uma temporada do que a gente chamava de tancar, né, de ficar lá embaixo para conseguir mais algumas boas picks para o ano que vem, para conseguir fazer ali trazer mais alguns bons jovens para montar o time. Mas é um time que tem até ido bem, um time que ganhou do Lakers 2 vezes, inclusive acho que o ponto de virada aí do time na temporada, onde ele saiu de ser um time que até ali só tinha perdido, se eu não me engano, e a partir daquele ponto faz uma campanha bastante razoável, foi uma vitória contra o Lakers, que inclusive causou bastante problema lá em Los Angeles, lá bastante confusão, porque foi muito questionado, a atuação do Lakers no jogo foi muito questionada, porque o Lakers chegou a estar mais de 20 pontos à frente no meio do jogo, e tomou uma virada de um time até então considerado muito frágil, né? E a partir daí o OKC conseguiu ter uma campanha mais interessante, né? Nesse momento ele está em 11º, ou seja, brigando por uma eventual vaga em play-in, caso ele consiga manter isso, com 6 vitórias e 10 derrotas. É uma campanha boa? Eu não diria que é uma campanha boa, a gente sabe que não é uma campanha boa, mas é uma campanha, de novo, bem melhor do que a esperada, né? E aí, para começar a falar aqui de algumas coisas, né? Por que essa campanha pode ser até auspiciosa para um futuro aqui do Oklahoma, né? Ele é sabidamente um time que está em reconstrução e que provavelmente foca em ser competitivo novamente daqui a 2, 3 anos. E o que um time que está em construção espera, né? Ele quer encontrar jovens talentos, ele quer encontrar jogadores que tenham tempo para fazer muitas temporadas em alto nível, e aí ele vai compor, vai trazer mais alguém, enfim, vai montando um time forte. E o que tem acontecido aqui no Oklahoma nessa temporada é que, além do Shai, que já era um jogador, o armador do OKC, que já era um jogador reconhecidamente talentoso, com um potencial muito bom, é ele que fala que é o Steve Nash negro, né, Rafael? Steve Nash aí uma exceção a essa lista, aí, um grande jogador de basquete. Pouco menos. Mas, enfim, o Shai é um armador reconhecidamente talentoso, que já vinha de boas temporadas, mas ali praticamente ilhado, e nesse ano ele tem tido alguns outros jogadores cooperando positivamente, e todos jogadores muito jovens, né? Então tem o alarmador, que é o Luguentz Dort, para quem não conhece aí, Lu Dort, para os amigos, que está com média de 16,6 pontos por jogo, que é uma média, uma contribuição bastante boa, pega ali seus rebotes, 4,5, assistências não muito, 1,9 assistências, mas tem contribuído muito ofensivamente na pontuação, e é muito jovem, a exemplo do Shai, que tem 23 anos, se eu não estou enganado, o Dort tem 22. Salvo engano, é a terceira temporada do Dort, ou a segunda? Terceira, né? Possivelmente, segunda ou terceira. Acho que é a terceira temporada dele na NBA. Temos Josh Giddey, 19 anos, calouro, também indo bem, 10 pontos por jogo, 7,3 rebotes por jogo, 5,6 assistências. Então, também vem contribuindo muito positivamente, 19 anos, como eu falei. E temos até um Darius Bazley, de 21 anos, também contribuindo com 9,8 pontos por jogo, 7,1 rebotes e uma assistência e meia. A nota pior do time titular, aqui da rotação pior do titular do OKC,
fica aqui por conta do Derrick Favors, que é também o jogador mais velho desse time. Então, é o jogador que menos se encaixa nessa estratégia de jovens talentos. Ele já tem 30 anos. Então, a gente está falando aqui de uma rotação inicial com 5 jogadores, obviamente, né? Essa é a regra da NBA, 4 deles muito jovens, tendo atuações razoáveis, destaque aí, obviamente, para o Shai, Josh Giddey e Lu Dort, todos muito jovens. Parece que começa a se desenhar um núcleo que tem condições de ser competitivo. Com mais jovens se adicionando aqui e sem muita pressa de precisar fazer esse time jogar logo, porque todos esses jogadores vão continuar sendo muito jovens daqui a 3, 4 anos. Acho que o OKC começa a montar, talvez... A estratégia do OKC é muito questionada, né? Porque em alguns momentos ela não parece fazer muito sentido, porque os próprios picks de jogadores jovens, às vezes parece que eles não estão se complementando muito bem, né? O general manager lá de vez em quando tem que responder, acho que algumas perguntas aqui de o que você está fazendo aí, cara? Mas parece que começa a se desenhar algo que pode ser promissor. É um time que talvez brigue para estar nos playoffs já nessa temporada, e isso é bem mais do que se esperava dele. Então, acho que é um time legal de acompanhar e de ver o que vai dar. E acho que isso é muito promissora. Isso é muito mais do que poderíamos esperar de OKC, Gabriel Spangler, ou sua opinião diverge da de Mano Mix quanto a este time? Cara, eu acho que surpreende muito o que está acontecendo com o OKC, porque acho que foi um dos poucos times que todos nós concordamos aí no nosso palpite que estaria em 15º lá, fazendo o possível tanking, igual o Michel comentou, mas, cara, tá se mexendo. Tá se mexendo, o Shai tendo protagonismos interessantes, aí você pega o Josh Giddey, que foi falado bastante na hora do draft, tem mostrado que o porquê era falado, né? Então, acho que está 11º, né? Buscando ali o seu play-in, acho que pelo menos play-in, e se mantiver esse nível, e se mantiver o nível da NBA que está hoje, acho que pode, cara, quem sabe? Excelente ponto. Eu ia fazer essa pergunta para vocês dois para encerrar o tema OKC. É o OKC que está muito bem, ou é o Oeste que tá uma merda? As crianças assistindo. Desculpem o termo, aqueles menores de 18 anos, mas é o Oeste que está pífio, com Kings, Spurs e Pelicans brigando lá embaixo. A opinião de vocês? Olha, eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que sim, temos times que estão entregando menos do que a gente esperava no Oeste. Um deles, que inclusive tem participação, a gente já falou, acabei de falar aqui na campanha do OKC, é o Lakers, que entregou 2 das 6 vitórias do OKC. Quando a gente olha para a campanha do OKC, o que eu vejo de mais positivo para dizer, poxa, o OKC está fazendo algo que é melhor do que esperávamos e pode, quem sabe, levá-lo a um play-in minimamente. Ele ganhou além do Lakers, times que competem diretamente com ele. Então, ele venceu o Pelicans, ele venceu o Spurs, o Lakers 2 vezes, como eu falei, ele ganhou do Kings, que são times que a gente dizia que iam exatamente brigar pela vaga do play-in, sendo que a gente achava que o OKC não ia. Quando ele ganha destes times, dá para pensar que talvez ele possa, de fato, beliscar o play-in. Ele está ganhando confrontos diretos. Ganhando do Rockets também, se não me engano, mas todo mundo ganha do Rockets, né? Até aí, a tristeza desse tipo. Os Pistons ganhando do Rockets, cara. Exato, talvez o próprio Rockets, se jogar com o Rockets, ganhe. Então, aí não dá nem para falar nada, mas eu acho que ele tem vencido times que deveriam estar competindo com ele ali, ou que deveriam estar transitando naquela faixa da tabela na outra divisão. Então, eu sei lá, eu acho que temos que observar poucos jogos ainda, né? Estamos no começo da temporada, mas eu acho que é um time que vai brigar mais do que a gente esperava de fato e tem mérito nisso, do time. Não é só o Oeste ruim. Muito bem, Mano Mix. Excelente, acho que o OKC realmente é uma surpresinha dessa temporada, mas Shai Gilgeous-Alexander, para mim, merece demais essa temporada. Acho que 2 caras que merecem, para mim, muito. Ele e o Ja Morant merecem muito ser All-Stars essa temporada. Acho que ele, principalmente, porque carrega demais esse time do OKC
nas costas com tudo. E acho que chegar ao play-in, minimamente, pode ser um grande reforço para esse play. Brigar pelo play-in já será algo espetacular para eles. Muito bem, muito bem. Gabriel El Spangero, El Hombre, qual a sua Isso, gente. temporada 21-22 hasta el momento? Bom, trazer um pouco de surpresa, e acho que surpresa para todo mundo nesse começo de temporada, é o Washington Wizards. E aí, trazendo um pouco do contexto e as movimentações que aconteceram também, o Wizards foi um dos que protagonizaram algumas maiores mexidas aí na off-season e que enviaram aí o Westbrook para o Lakers e receberam KCP, Kyle Kuzma e Montrezl Harrell. Uma dúvida muito grande era do time, será que com essa mudança muito grande iria se encaixar? Faria rapidamente um encaixe, o time faria um entrosamento bacana para conseguir estar um pouco mais acima? E aparentemente sim. É um time que, apesar dessas mudanças muito grandes, se encaixou, diferentemente do Lakers, que também tiveram mudanças muito grandes e que provavelmente a gente vai falar na parte das decepções, né, entrar um pouco mais no detalhe. Ainda não encaixou do jeito que todo mundo esperava. O Wizards ocupa hoje a segunda colocação na Conferência Leste, então com 11 vitórias e 5 derrotas, atrás apenas aí do Brooklyn Nets. Essa semana ainda estava na primeira colocação, perdeu para o Miami Heat e ele caiu, se eu não me engano, para quarto lugar. E eles deram um troco ontem, no dia 20, aí, jogando em casa, ganharam do Miami, com um Raul Neto sendo aí bem importante, bem decisivo nessa vitória, e subiram de novo para a segunda colocação. Hoje, apesar de eles estarem muito, eles são a 17ª melhor ataque, aí com 106 pontos em 100 passes de bola, e a 5ª melhor defesa. Então, o trabalho defensivo ainda é bem melhor aí do que muitos times aí que a gente tá vendo que seriam tão bons quanto, mas tem uma defesa muito boa. Você tem KCP ajudando muito, fazendo 9,6 pontos por jogo e 4 rebotes. O Bradley Beal com seus 23,7 pontos por jogo, 5 rebotes e quase 6 assistências, está 5,9 aqui. O Harrell também fazendo um destaque bem interessante aí, com 17 pontos por jogo e 8 rebotes, quase 8,5 rebotes. Então, é um time que se movimentou muito, se entrosou bem e tem trazido bons resultados. Só um destaque também com o Raulzinho, está sendo decisivo, entra para fazer alguns pontos interessantes, e tem ainda o Rui Hashimura, que ainda não entrou em quadra, né, por questões pessoais. E trazendo números da última temporada, são mais 14 pontos por jogo, mais quase 6 rebotes também. Então é um time que pode contribuir aí. Na nossa lista, pelo menos a minha aqui, das nossas perspectivas, a gente tinha colocado em play-in, e da mesma forma que a gente falou de OKC, está surpreendendo mais do que a gente estava esperando, e é bem possível pegar até playoffs lá, assim, um pouco mais para cima. Estava lendo uma matéria hoje, essa semana, sobre o Sporting News, discutindo exatamente isso, e essa visão também contribui. É um time que se movimentou, se entrosou, e é bem possível de buscar playoffs aí, não sem muitas dificuldades, mas brigando por playoffs bem tranquilamente. Talvez não chegue muito longe, mas só de chegar ali para os playoffs já é uma bela de uma conquista. Acho que o que mais espanta, né, a grande surpresa desse Wizards é ter uma defesa, é ter a 5ª melhor defesa da NBA sem grandes jogadores defensivos. Exatamente. Em seu histórico, né? E eu acho que isso tem muito mérito do coach, do Wes Unseld Jr., cara, que realmente conseguiu montar um esquema coletivo do Wizards que sobrepõe um pouco das deficiências.
né, de cada um, né? Tipo, o Montrezl Harrell não é um grande jogador defensivo. Acho que o Kuzma e o KCP vieram de uma filosofia do Frank Vogel, que eles começaram a ser jogadores defensivos, mais bem defensivos no Lakers, e tem mostrado um pouco disso no Wizards, mas, cara, não era... você pegar Bradley Beal, é um baita jogador defensivo? Não é. O próprio Raulzinho. Exato. Assim, então, você tem um time muito bom defensivamente, que está conseguindo sobrepor a isso, porque tem um ataque, de certa forma, que não é tão eficiente quando a gente pega os números do Wizards. Você não espera a 17º melhor ataque, está em segunda colocação, né? Exatamente, o 17º melhor ataque. O Bradley Beal não tem a mesma média de pontos que ele tinha na temporada passada, ele está arremessando menos, ele está puxando o jogo menos para ele, mas é um time que, na minha visão, coletivamente, está sendo espetacular. É gostoso. O impacto coletivo é bem maior do que... É gostoso assistir o jogo do Wizards, cara. É muito gostoso. O time rotaciona muito bem a bola. Tem uma defesa muito bem posicionada, que cobre bem, que gera, né, que puxa os espaços, que geralmente dá o perímetro para o adversário chutar, mas dá um perímetro bem forçado para o adversário jogar. E acho que além do Rui Hashimura, Gabi, que você trouxe, que, poxa, é um baita jogador para se ter dentro da equipe e aumentar ainda esse patamar, elevar um pouco mais ainda o patamar do Wizards, eu queria destacar o Avdija, que é um ala que, cara, tem jogado muito bem também, tem pontuado bem, tem contribuído principalmente nas bolas de 3, era um prospecto do draft retrasado, salvo engano, que ele foi prospectado com muita dúvida, né, em relação ao que ele poderia dar na NBA, e ele está se mostrando esse ano, né, com a performance que ele está tendo, que fazia sentido a colocação que o Wizards trouxe ele. Então, realmente é uma baita surpresa mesmo. E aí, queria fazer uma perguntinha também para vocês. A gente está falando do Wizards, é um time que está surpreendendo, quinta melhor defesa da liga e 17º melhor ataque. Na visão de vocês, esse ano, a NBA está sendo uma liga muito mais pró-defesas do que pró-ataques? Ou isso é coisa de começo de temporada? Olha, é difícil responder essa pergunta, mas é fato que algumas das melhores campanhas, de fato, têm sido, e talvez algumas, para pegar o exemplo dessa sobre a qual estamos falando, mais surpreendentes, têm sido de times que têm se comportado mais defensivamente do que ofensivamente. Eu acho que é uma questão momentânea, eu não vejo como uma mudança do jogo, eu não vejo a NBA desse ano diferente da NBA do ano passado. Eu acho que provavelmente ao longo da temporada a gente vai ver aí uma tendência de equalizar as coisas, né? Um dos pontos que a gente tem que tomar muito cuidado nas análises que a gente faz agora é que, além de serem poucos jogos, a NBA tem uma característica de você jogar muitas vezes contra o mesmo time. Então, às vezes, a amostra é muito enviesada. Tem times que estão bem, mas jogaram pouco contra outros times fortes. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas análises aqui. Mas eu não diria que eu vejo uma liga diferente, mas sim, é fato que nesse começo as grandes defesas têm se sobressaído mais do que os grandes ataques. Até porque eu me questiono se os times que sabidamente têm grandes ataques estão jogando bem. Né? Se a gente pegar... E aí eu não acho que é uma questão do ataque ou da defesa. Assim, eu acho que realmente os times de quem a gente esperava grandes atuações ofensivas, a maioria deles não está tão bem assim. Acho que um exemplo disso aí que você falou, desse baixo aproveitamento ofensivo, são, principalmente na minha visão, 2 jogadores, Trae Young e Damian Lillard. Começaram a temporada horríveis em termos de aproveitamento. Muitos falaram aí que poderia ter sido por causa da bola, né, que mudou da Spalding. Pode ter sido impactado? Acho que pode ter sido um pouco no começo, mas eu não sei se isso vai... Hoje, você não teria Curry chutando 45% de quadra, 40% de 3, e o Durant também a níveis até acima disso, se fosse realmente um impacto absurdo. Né?
Concordo, tem a questão das faltas ofensivas também, né? As faltas mudaram também, forçados, exato. E eu vejo também nesse ponto, né? Por exemplo, um dos símbolos desse tipo de falta é o Barba, né? James Harden, exato. Exatamente, James Harden. Ele tem encontrado o jeito de jogar de novo, aos poucos. Talvez ele ainda não seja quem ele já foi, mas ele e o Nets, de certa forma, apesar de não terem o Kyrie, têm começado a encontrar a sua forma de jogar. Então, eu acho que também, naturalmente, a gente vai ver uma normalização de certas coisas ao longo da temporada. O Harden, ele é indiscutivelmente um grande jogador, independente das faltas ou não. A carreira dele mostra isso. Muita gente não gosta dele por causa exatamente da questão das faltas. Vai prejudicar? Vai ter que mudar? Vai. Mas os grandes jogadores acham um caminho. Eu acho que ele vai achar, e eu acho que a NBA vai achar caminhos para esses pontos aqui, por mais que eles possam, sim, estar causando algum impacto. Se eu não me engano, eu não lembro onde que eu vi, e esse número, não sei se talvez seja exato, mas ele chegou a fazer 10 pontos de lance livre em alguma temporada passada, né? Por causa desse ponto das faltas. E hoje já não está tendo isso, as médias deles caem, mas é o que você comentou, Mano Mix. Ele está se moldando. Um cara que vai se adaptar, teve uma mudança brusca, ele se adapta e volta a ser, não talvez exatamente igual, mas um jogo mudado, fazendo o que ele faz de melhor. E só eu busquei aqui no background aqui só um dado, né, disso que eu falei das amostras, né? Esse ranking já está ligeiramente desatualizado porque ele tem uns 3, 4 dias, mas eu vi uma reportagem dos 15 primeiros times, né? Qual seria a tabela da NBA se eles tivessem jogado só entre eles, considerando só os jogos entre eles, né? E o Wizards, especificamente, fez só 3 jogos contra os outros times que estão nas 15 primeiras melhores campanhas da NBA, com uma vitória e 2 derrotas. E ele seria o 14º colocado dentre esses 15 se tivesse jogado contra os maiores. Então, eu acho que quando a gente olha para resultado, a campanha do Wizards é a mais impressionante, a mais distante do que a gente esperava. Mas por mais que eu acho que sim, o time está rendendo mais do que a gente esperava, eu acho que ele vai tender a voltar mais para próximo, vai ser um time para brigar, talvez para se classificar direto, mas na metade de baixo dos 8 classificados, sem mando de talvez quadra, para play mesmo, que é aquilo que a gente pensava lá atrás. Não pegaria nem mando de quadra, né? Eu acho que ali na sexta, quinta posição, talvez seja a realidade do Wizards. Esse ponto que você falou, a gente vai falar mais sobre ele um pouquinho até eu trouxe nas decepções da temporada. Acho que isso é realmente relevante, né? A amostra é pouca, são poucos jogos e a gente tem que ter muito cuidado em ter frases aqui determinísticas sobre certos times. A mecânica da NBA é diferente, né? Se a gente estivesse falando de campeonato brasileiro, por exemplo, de futebol, teríamos jogado 10 jogos contra 10 times diferentes, escolhidos aleatoriamente. A amostra para tomar decisões seria melhor. Aqui na NBA a gente fala de 15, 16 jogos, teve gente que jogou 3 vezes com a mesma equipe, dentro dessa amostra de 15 jogos que é pequena. Né? Então, exato, isso ajuda a distorcer um pouco mais. Então, concordo. Muita hora nessa calma. O Bull jogou 2 vezes com o Pistons. Os 2 primeiros jogos do Pistons já foi direto com o Boston. Exato. Mas, galera, para quem não sabe, a NBA mudou uma parte das suas regras, né, de faltas, principalmente, da temporada passada para essa temporada. Acho que isso vale um destaque num próximo episódio nosso, mas foram regras bem disruptivas, assim, frente ao que a gente tinha até a temporada passada. E isso tem trazido certo desconforto com alguns jogadores, principalmente aqueles que aproveitavam de certas situações para cavar faltas, né? Como James Harden, Damian Lillard, Trae Young, Luka Doncic, próprio Stephen Curry. Todos esses caras estão tendo que se remodelar para jogar com esse novo esquema de arbitragem da NBA. Muito bem, falamos das surpresas. Eu tinha uma surpresa aqui, que não é tão surpresa mais, que é o Cleveland Cavaliers, o time da Conferência Leste, que tem ressuscitado em nossos corações, os corações dos anos 2000 bolinha, a estratégia de jogar com 2 torres gêmeas em seu time. O Cavs tem sido comparado aí com até o San Antonio Spurs de David Robson e Tim Duncan, obviamente que não no mesmo nível, jogando com Jarrett Allen, Evan Mobley e Lauri Markkanen, muitas vezes em sua rotação.
O Cavs hoje ocupa a 8ª posição do leste, coisa que nenhum de nós aqui acreditaria que fosse acontecer. Nenhum de nós sequer botou o Cavs no seu top 10, mas, surpreendentemente, o time de Cleveland tem conseguido aí boas vitórias e, principalmente, o Cavs tem trabalhado muito, muito bem defensivamente. Hoje é a 8ª melhor defesa da liga. Consegue reduzir várias vezes em muitos jogos seus adversários a menos de 100 pontos. Acho que o Cavs conseguiu se remodelar defensivamente. A grande dúvida, óbvio, né, como é um começo de temporada ainda, é o quanto esse Cavs vai conseguir defender tão bem, né? Apesar das suas torres terem conseguido trabalhar muito bem defensivamente, ainda é um time que tem dificuldade para atacar. Perdeu o Colin Sexton agora por lesão e provavelmente ele não joga o restante da temporada. Tem o Darius Garland jogando muita bola, o outro armador. Porém, a gente sabe, não é um elenco profundo. Esses últimos 2 jogos jogou sem Evan Mobley e sem Jarrett Allen e perdeu, né? Mas tem sido uma surpresa por jogar um basquete diferente, com 2 pivôs praticamente no seu time, coisa que nenhum time da NBA quase que faz hoje, e tem conseguido sucesso com uma defesa forte. E aí fica o meu destaque aqui, mais uma vez, para o Cavs, que sem LeBron James está brigando aí para playoffs. Muito bem, meus queridos. Algum comentário sobre os Cavaliers? Eu vou fazer um comentário, só dar uma viajada aqui na maionese rapidamente, se vocês me permitem, né? É muito comum, quando a gente olha para esportes, a gente vê coisas cíclicas, né? Assim, um esquema que deu muito certo, uma década depois ele pode voltar, né? O que eu queria comentar sobre isso, é uma opinião que eu queria também ver o que vocês pensam, né? O jogo, na essência, ele não mudou, né? Continua sendo uma cesta de basquete de cada lado, uma bola, 5 jogadores, né? Obviamente coisas novas aparecem, os jogadores mudam fisicamente, e isso vai criando um negócio que, para quem gosta de jogos de maneira geral eletrônicos, existe sempre uma coisa chamada metagame. O que é o metagame? Certas coisas se tornam dominantes em determinados momentos, certos modos de jogar. E o jogo se adapta a isso. Isso quer dizer o quê? Quando o Stephen Curry aparece, ele muda o jogo de certa forma para popularizar o que a gente chama hoje de small ball, e muita gente usa small ball hoje. Por tabela, o jogo mudou, os outros times, mesmo que não fossem jogar small ball, se preparavam para enfrentar o small ball, né? Até tem uma entrevista do Dwayne Wade dessa semana aí, que ele falou que entre o Kevin Durant e o Stephen Curry, ele escolheria o Stephen Curry pro time dele, não porque ele acha melhor exatamente, mas porque o Stephen Curry mudou o jogo, na opinião dele, né? E aí, né, o que acontece? Muito desses 2 pivôs irem sumindo, isso já estava acontecendo muito antes do Curry e tudo mais, né? Porque o jogo vai mudando e as pessoas vão se adaptando, os times vão se adaptando a contra-atacar. Não quer dizer que isso não vai mais funcionar nunca mais, não quer dizer que isso não dá mais para funcionar. E às vezes vem um time, né, e retoma alguma coisa lá de trás que os outros times já não estão mais nem preparados para enfrentar taticamente e consegue trazer um elemento novo sem, de fato, trazer uma coisa nova, né? Exatamente trazendo uma coisa que é muito antiga, né? É divertido olhar historicamente esses movimentos acontecendo e como eles são cíclicos, né? De repente, pivôs pesados e fortes é o que há. De repente, pivôs pesados e fortes parece um péssimo sinal para um time. Pô, será que o negócio que funcionou tão bem nunca mais vai funcionar? Né? Então, enfim, são recursos que estão por aí e são cíclicos, eles vão e voltam. Tem alguns ciclos que talvez a gente possa trazer, só colocando mais um gancho aí no que você falou, mano, Mix. Na época lá de Bill Russell e Will Chamberlain, são os 2 gigantões lá da defesa, que eram a coisa que surgiu do nada, que era o porte físico avantajado de altura e força, né? Que não era na época. A galera se moldou a isso. Aí você tem a época lá do Detroit Pistons, dos Bad Boys, que desceram um cacete no Michael Jordan, né? Naquela violência, aquelas faltas muito brutas que hoje seriam até não éticas, mas com um jogo defensivo coletivo muito forte. Depois de 2, 3 anos, a galera estava fazendo a mesma coisa e não virou mais uma coisa diferente. Então a galera se adapta. E é muito o que você comentou de ser cíclico, né?
E fico feliz, cara. É muito bom ver dois pivôs. Acho que a grande dificuldade, na minha visão, do Cavs, quando a gente analisava o Cavs antes, era entender como é que esses caras iam encaixar tanto jogador alto, cara. E os caras estão conseguindo, entendeu? Acho que dá um alento ao coração, dá um alento ver, como o Mano Mixon falou, né? Um outro tipo de jogo, cara, a gente precisa se reciclar, né? O esporte precisa se reciclar, né? E se remodelando. Então é muito bom ver outros jeitos de jogar, novas formas, mesmo que sejam cópias das antigas, né? De uma outra remodelagem. Mas é muito bom ver jogar, cara. E é um pouco. Esse Cavs lembra muito os times do começo dos anos 2000. Defesa forte, garrafão forte, proteção de aro forte, placa baixo. Pace de jogo menor, pontuação menor, que é um pouco do que a NBA não gosta, mas, cara, tá dando resultado pro Cavs. Muito bem, vamos para o outro lado da moeda. As decepções, aquilo que tem desmotivado o nosso coração, feito a gente chorar. Aqueles times que a gente esperava mais e não tem entregado. Voltamos com você, Mano Mixel, sua decepção até o momento. Eu até tenho um chute aqui. Eu gosto de polêmica, né? Então eu vou falar de um time que quando você fala mal dele, às vezes você é quase agredido literalmente, né? Não só metaforicamente, que é o Los Angeles Lakers, né? Com A as Lakers ressalvas que Nation aí. Exato. Aqui a gente está mexendo com duas turmas que são da pesada, a Lakers Nation e as LeBronzettes, os LeBronzettes. Pelo amor de Deus, eu adoro o LeBron James. Para mim, o melhor jogador em atividade, né? Dos que ainda estão jogando, ele não é mais o melhor, mas dos que estão jogando, ele é o que no Prime era o melhor. No auge, né? No auge, ele era. Se a gente pegar todo mundo que ainda está em quadra hoje e comparar os auges, do LeBron é o melhor. Ponto. O Lakers, né, com todas as ressalvas que a gente já falou, putz, ainda tem uma amostra pequena, tem muita coisa pela frente ainda. O Lakers era um time que, de certa forma, eu não diria que ele está decepcionando, eu diria que ele está confirmando os medos que existiam sobre esse time. Que era um time com um encaixe meio complicado por características de jogadores, era um time que tenderia a ter problemas com lesões pela idade dos jogadores, e um time muito mexido em relação à última temporada, né? Então, mesmo desconsiderando tudo isso, é um time que precisa de tempo para se adaptar. E, de fato, tudo isso tem acontecido e o Lakers tem decepcionado. O Lakers é o nono no momento da divisão, né? Um time que muito se tem de expectativa, né? Indo para o outro lado, né? Ele confirmou os piores medos, né? Se ele conseguir, ele ainda pode fazer isso ao longo do tempo, confirmar as perspectivas mais positivas, ele é um time que a gente espera que brigue pelo título da NBA. Então, assim, pensando num time que tem talvez esse teto tão alto, né, essa possibilidade de ir tão longe, estar em nono, com 8 vitórias e 9 derrotas, e aí eu vou dar um adendo aqui. Das 8 vitórias, lembra aquilo que eu falei da amostra e tudo mais? 2 foram contra o Houston Rockets, que não ganhou de absolutamente ninguém, praticamente ninguém, tem uma vitória na NBA até agora. E uma foi com o San Antonio Spurs, outro time que vai muito mal. Das outras 8, 4 são contra times que estão ali lutando e oscilando, e a única vitória que a gente poderia dizer aqui contra um time que vai bem na temporada foi a vitória contra o Miami Heat. Foi uma vitória lá bastante suada e sofrida, mas que o Lakers conseguiu vencer um time que está ali na metade de cima dos classificados de playoff. É um time que tem tido dificuldade. O LeBron ficou fora de vários jogos, é óbvio que isso faz muita diferença. O LeBron ainda é o grande jogador desse time, independente de ter outros nomes e dele já ter 37 anos, ele ainda é o grande jogador desse time e seria o grande jogador de praticamente qualquer time onde ele estivesse. Mesmo o LeBron tendo ficado fora alguns jogos, quando o LeBron voltou, também o time não conseguiu ser dominante, né? O time vem de uma derrota contra no talvez o maior clássico da NBA contra o Boston Celtics, em que o LeBron jogou, e o Boston, que também não vinha bem, conseguiu ter domínio e ter controle sobre o Lakers, aí vencendo por 107-83. É muita coisa, muita diferença. São 24 pontos. E 83 é uma produção ofensiva muito ruim de um time que se esperava uma produção ofensiva muito boa, porque é recheado de jogadores que historicamente têm números de pontuação bons.
Até o que a gente questionava muito era a defesa do Lakers, né? Mas no momento nada tem funcionado muito bem no time de Los Angeles. Então, assim, né, eu acho que é um time que vem confirmando os piores medos por enquanto. Tem muito chão? Tem muito chão, mas acho que é um time que precisa ficar alerta, porque começa a criar uma situação em que começa a ficar um pouco mais difícil estimar que ele vai ficar pelo menos entre os 4 primeiros. Dá para chegar? Óbvio que dá para chegar. Como essa temporada está muito no começo. Estamos aí 20% da temporada jogada. Muita água, muita água. Só que o time precisa começar a jogar mais. Porque o que era esperado, né? Quais eram as estimativas mais positivas? Que esse time, mesmo tendo alguns problemas, conseguiria se manter ali na metade de cima, de forma a ir trabalhando o elenco e poupando jogadores, mirando estar muito bem com todo mundo pronto para os playoffs. Né? Todo mundo no seu melhor condicionamento físico e nas suas melhores condições. O desenho que está fazendo agora é que o Lakers precisa focar e jogar bola agora. Não vai dar para guardar para depois. Né? E talvez esse seja a minha maior preocupação. Eu não acho que o Lakers vai ficar fora dos playoffs. Eu acho que o time do Lakers vai melhorar ao longo da temporada. Mas ele começa a desenhar uma situação em que ele não vai poder dosar e ver, poxa, não, eu quero chegar no playoff bem. Não, cara, eu tenho que jogar o que eu posso agora, senão eu já vou para o playoff numa situação ruim. Tá? Então, isso é um pouco que eu vejo aqui. E aí eu não posso deixar de criticar um cara que eu tenho muitos pés atrás aqui, que é o Westbrook. O Westbrook sempre tem números muito bons por onde ele passa. Número. Né? Mas se a gente olhar só para os números frios, ele é um jogador top. Agora fica a pergunta que eu jogo para vocês. Aonde o Westbrook conseguiu fazer parte de um grande time? Eu não estou falando de um time vencedor. Aonde o Westbrook conseguiu compor um grande time? Um time que ele ajudou com que as peças separadas, quando elas se juntaram, elas foram mais do que o esperado. Né? A soma das partes, o todo foi mais do que a soma das partes. Para mim, em lugar nenhum. Acho que parece que agora a gente vai ver a mesma história. O mais próximo que ele chegou disso, na minha opinião, foi ano passado com o Wizards, levando o Wizards, ele, o Bradley Beal e, obviamente, todo o restante do time foi para playoffs, né? Fazer muito Wizards não ia para playoffs, eles foram. Mas eu concordo com você, cara. Coletivamente, quando você olha o Westbrook dentro de um time, ele causa um impacto, obviamente, pelos números, mas ele não consegue melhorar a produção. E, cara, sendo bem sincero, é muito ruim assistir um jogo do Lakers, cara. Pelo amor de Deus, gente do céu, cara. Dá raiva do time, cara. Parece que tá tudo bagunçado. É uma pelada o jogo do Lakers, cara. Uma pelada. Nosso basquete do Parque do Povo aqui, cara. E eu acho que tá mesmo tudo bagunçado. Pode melhorar, mas está tudo bagunçado. E vou pegar até o exemplo do Wizards que você falou, que eu concordo. Você fala, o Wizards sem Westbrook está indo melhor essa temporada. Apesar de ser melhor que... Sim, e foi muito mérito do Wizards ter conseguido fazer uma troca que eu tenho certeza que o LeBron olha para trás hoje, ele ia preferir ter o KCP do que ter o Westbrook no time, cara. 1000 vezes. Eu só queria trazer um número. A defesa do Lakers na temporada passada, na temporada regular, foi a melhor defesa da liga, mesmo sem LeBron e Anthony Davis durante muito tempo. A defesa do Lakers permitiu só 106,8 pontos a cada 100 posses de bolas na temporada passada. Com esse mesmo número na temporada atual, né, se a gente fosse pegar hoje, esse número seria a 14ª melhor defesa. Para a gente ver o quanto as defesas têm evoluído, né, ano contra ano. E quando a gente pega hoje, hoje, o Lakers é só a 20ª melhor defesa da temporada. Então dá para ver que o time não só... E era aquilo que a gente falou, né? Eu lembro do episódio que a gente falou do Lakers, era quem vai marcar. Não dá, cara. Não dá. E ainda perdeu os principais defensores, né? Não dá, tipo, você pega, tipo, o Carmelo Anthony tem contribuído com seus 15 pontinhos lá pro jogo. Tem, mas, cara, não marca, velho. Não marca ninguém, não sufoca, não faz nada. O Westbrook também não é um cara defensivamente. Em um dos últimos jogos agora, o Anthony Davis saiu do jogo. Pô, cara, a gente foi péssimo. Não dá para jogar desse jeito. O jogo contra o Boston foi ridículo, cara. Ridículo. E ele tem mostrado
Insatisfação. Então, essa insatisfação, claramente, né? E ele é talvez o jogador que, quando a gente olha só para desempenho, é o jogador que de fato tem conseguido entregar, na minha opinião, ali dentro daquele grupo. Né? O Anthony Davis faz uma temporada razoavelmente boa. Ele tem salvado, né, cara? Ele tem salvado o time aqui com, cara, quase 24 pontos de média. O Anthony Davis tem um duplo-duplo de média nessa temporada, gente. Cara, a vitória contra o Spurs foi ele. Ele foi lá, pegou a bola, jogou e falou: meu irmão, o jogo é meu. Acabou. Esquece. Muito bem. Lakers sempre desperta Paixões. muito bons aqui. Gabriel Spanger, sua decepção até o momento? Minha decepção dessa vez fica com Atlanta Hawks, que é um time que temporada passada, lógico, com uma dependência ainda muito grande com o Trae Young, chegou nas finais de conferência contra o Bucks, e hoje são o 11º na Conferência Leste, com 8 vitórias e 9 derrotas. Apesar de eles estarem muito mal, eles têm o 6º melhor ataque da liga. E aí entra em contradição com o que a gente falou lá do Wizards, que está no 2º lugar, só que tem o 17º ataque da liga. Então, mas uma coisa que impacta absurdamente a parte do Atlanta Hawks é que eles têm a 27ª melhor defesa. Então, defensivamente, está sendo bem complicado aí para o time, e isso impacta muito. Só pegar a informação que a gente acabou de falar sobre Lakers. Lakers tem a 20ª, né, Rafa? Então, apesar de Lakers estar sendo essa bagunça, tá melhor do que o Atlanta Hawks, que a gente estava esperando um pouco mais. E muito ainda. E muito. Tá, pô, são 7 posições aí na tabela. Ano passado também não era um time defensor muito bom, foi a 18ª e hoje já despencou 9 posições aí, que pô, é uma coisa que você não espera de um time que chegou em finais de conferência. Tem ainda muita dependência do Trae Young, que tem hoje seus quase 25 pontos por jogo e 9 assistências, está com uma quase média aí de duplo-duplo. Ainda assim com John Collins, que tem seus 17 pontos e 8 rebotes, e também essa dupla aí é até bacana de ver com todas as acrobacias que os dois conseguem fazer aí, mas ainda assim não está tendo esse rendimento que a gente gostaria. Tem, o Capela com seu duplo-duplo, fazendo 11 pontos e quase 12 rebotes. Cam Reddish com seus 12 pontos, Kevin Huerter com quase 10 e Bogdanovic com quase 12 também. Mas é um começo meio difícil, né? Enfrentar alguns times muito fortes e vem aí com 4 vitórias, parece que está se recuperando, né? Acho que entra muito com o que a gente destacou aqui, com a amostragem desses primeiros jogos, né? Mas é um time que a gente esperaria estar um pouco mais acima na tabela. É um time que não se mexeu muito na off-season, ainda mantém o coach que vai ter, muito provavelmente, essa temporada inteira, que conseguiu arrumar aí o Hawks na temporada passada, fez um bom trabalho. A gente espera que vai fazer a mesma coisa. Então, apesar de ter começado muito mal, vai estar na expectativa que a gente tinha, é possível de se organizar e subir um pouco mais e chegar nos playoffs que a gente já tinha colocado na nossa lista lá no começo, antes da temporada. Ainda depende dos 2 jogadores, e como a gente já comentou, o Trae Young talvez tenha tido uma dificuldade no começo por causa das faltas, né, que ele se aproveitava dessas faltas cavadas, que mudou a regra, igual o Rafa comentou, e agora deve estar começando a se moldar. Tem mantido aí mais de 40% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 36% nas bolas de 3. Então, se espera de Trae Young que volte aí a trazer impactos ainda mais relevantes para esse time e que ele se organize, né? O time se organize e volte a trazer um bom desempenho. São 4 vitórias seguidas, vamos ver até onde que chega essa sequência de vitórias.
Meu único contraponto do Hawks, Gabi, é que eu acho que o Hawks, de todos os times, teve a pior tabela. Teve a tabela mais difícil de todas no começo dessa temporada. Eles fizeram a excursão para a Conferência Oeste. Um dos piores lá. Eles pegaram todos, quase praticamente todos os times candidatos a título da Conferência Oeste, cara. Assim, foi pancada. Eu abri aqui exatamente para falar disso. Eles enfrentaram em sequência, nessa ordem, Nets, Jazz, Suns, Warriors, Jazz, Nuggets, Bucks. Ok, não foram muito bem nesta sequência. Tá? Antes eles já tinham jogado 2 vezes com o Wizards e 1 vez com o Sixers, tá? Também são times que vão bem, o Sixers é um time... Eles não foram bem. Mas é uma sequência muito pesada. E eu adiciono uma coisa aqui. Talvez eles sejam um pouco vítimas de terem superado as expectativas da temporada passada. O Hawks não é um time para final, não era um time para final de conferência temporada passada. Tem um Trae Young muito bom, fato, e vamos parando por aí quando a gente fala de gente que é acima da média de fato. Esse era o ponto que eu ia comentar, que você sempre traz. Então, assim, foi mais do que o esperado. Nesse momento, eu acho que se a gente olha só para a tabela, é menos do que o esperado, mas quando a gente olha com quem eles jogaram, ameniza um pouco. Eu concordo com você, eu acho que é um time que deve aí convergir ali para mais ou menos ali a metade da tabela dos 8 que vão para frente. Vai brigar pelo 5º, 6º lugar, enfim, alguma coisa ali. Exato. Eu concordo. E só um destaque, né? Mais uma vez, o DeAndre Hunter se machucou, vai perder jogos. O cara importantíssimo para essa defesa do Hawks, é o cara que joga energia. E aí, acho que ontem eu assisti Hawks e Hornets, né? A vitória do Atlanta para cima do Charlotte. E, cara, é muito ruim a defesa do Atlanta também. A gente falou do Lakers. É muito ruim. Eles tentam fazer algumas dobras, não conseguem fazer cobertura nessas dobras, deixam sempre alguém muito livre. E eu acho que um cara importantíssimo nessa rotação, para mim, principalmente no jogo de ontem, foi o Ken Reddish, que você falou aí, Gabriel. Ele já tinha sido importante demais nos playoffs contra o Bucks na temporada passada. E até falando de intensidade defensiva, esse cara, quando entra, consegue contagiar o time defensivamente. O Trae Young é pífio defensivamente. Qualquer um consegue passar por cima dele e driblá-lo e, cara, o que quiser. Então, o Hawks tem muita dificuldade com o Trae Young na defesa. E os times estão sabendo explorar isso muito bem. O Hornets ontem deitava em alguns momentos do jogo contra o Trae Young. Sim, fazia alguns matchups que botava o ala pivô, o ala para cima do Trae Young e, cara, caixa. O Michael Bridges terminou com a maior pontuação da carreira dele, 35 pontos ontem pelo Hornets. Então, para a gente ver o quanto essa defesa do Hawks ela é ruim. E aí, quando o ataque não funciona, que é o que tem acontecido, porque o Trae Young tem tido muita dificuldade, ontem para mim ficou claríssimo isso, cara, o time não consegue ganhar. Né? Não vai para frente. Espero sinceramente que o Nate McMillan ele consiga ajeitar esse time, porque tá difícil ali. Tá? Acho que a gente falou de Lakers. Eu tenho minhas dúvidas se o Hawks vai convergir para uma 6ª, para uma 5ª posição. É que o resto do leste ali, do 5º para baixo, a briga tá boa. Mas, cara, não sei. Tenho minhas dúvidas com relação à defesa do Hawks, bastante. Tá. Coisa que tem que melhorar, assim, para ontem. Para ontem. Muito bem. Minha surpresa negativa, ou a minha decepção, chama-se Milwaukee Bucks. Porra, o Bucks decepção? É isso mesmo que vocês vão falar? Vocês são muito Zé Ruela mesmo, né? Rafa, os caras foram campeões, cara. E aí? O campeão não voltou para essa temporada. Ele ainda não voltou. Galera, o Bucks... Oi? Essa é a definição, o campeão ainda não voltou. O campeão ainda não acordou. O Bucks está em 9º, parece que ainda está
pouco de ressaca. Contraponto a isso que eu vou falar, obviamente. O Bucks perdeu durante alguns jogos seus titulares, principalmente Drew Holiday, e em alguns jogos também o próprio Antetokounmpo. Então, óbvio que esses dois caras causam um impacto absurdo no time. Vem se recuperando até um pouco antes, até o finalzinho dessa semana, estava em 11º, para a gente ter uma ideia aqui, e agora vem se recuperando, já está em 9º lugar. Minha visão, obviamente, não é o lugar do Bucks. O Bucks vai brigar para ser top 3 dessa conferência e vai tirar alguém lá de cima, né? Ou Wizards, ou Miami, ou Brooklyn. Vai tirar e vai empurrar a gente para baixo com seu time titular. Mas eu acho que, óbvio, a gente esperava um pouquinho mais, né, desse time, e eu acho que principalmente dos coadjuvantes desse time. Quando você perde as suas principais estrelas, e acho que isso é um ponto importante para quem enfrenta o Bucks se atentar, quando você perdeu o Antetokounmpo, você perdeu o Drew Holiday, e você já tinha perdido o PJ Tucker na Free Agents para o Miami Heat, o time realmente caiu muito de desempenho. Então, como é que eu anulo um desses dois, ou os dois, né? Quando eu for enfrentar o Bucks, óbvio que anular Giannis Antetokounmpo é uma tarefa dificílima, mas como é que eu anulo um desses dois? E, cara, os coadjuvantes não têm respondido como responderam, por exemplo, nos playoffs. Então, você tem o Pat Connaughton, que não tem jogado tão bem, o próprio Bob Portis, que também não tem conseguido, Brook Lopes não tem conseguido. Então, assim, o restante do time do Bucks não tem contribuído. Vale destacar que o DiVincenzo ainda não conseguiu também voltar às quadras, se recuperar, é um baita reforço para o Bucks. E, por outro lado, eu acho que eles acertaram muito, muito, muito bem na contratação do Grayson Allen. Cara, tem jogado bem e, para mim, é o único coadjuvante desse time que tem contribuído. Ponto uma peça importantíssima desse esquema do Bucks também, que não apareceu ainda, é Chris Middleton. Então, também estamos falando de um time que está praticamente aí sem seus 3 principais jogadores. Então, óbvio, é uma decepção, na minha visão, momentaníssima, porque a hora que tiver o Big Three de volta, né, Middleton, Antetokounmpo e Holiday, esse time volta e volta amassando todo mundo, destruindo todo mundo, né, passando por cima de todo mundo. Então, basicamente, é uma pequena decepção que eu trouxe aqui. Na minha visão, o Bucks poderia estar melhor do que está, mas super entendível em cima do contexto atual da temporada. Sabe uma coisa que eu acho que ajuda o Bucks? A gente tem aqui uma conferência muito equilibrada. Então, mesmo tendo oscilado muito, estando relativamente mal ainda em 8º, a distância para o primeiro colocado, que nesse momento é o Nets, é só de 3 vitórias. Porque eu concordo com você, é uma questão de tempo para esse time se acertar e ser muito competitivo de novo. Não vai ganhar a NBA? Não. Eu acho até que temporada passada, exemplo do final de conferência foi meio demais para o Hawks. Eu acho que o título foi meio demais para o Bucks também. Não quero tirar o mérito de ninguém. O Antetokounmpo é um monstro, tá? Talvez o jogador mais difícil de marcar na NBA atual. Enfim. Mas eu acho também que não era o melhor time da NBA, não é ainda o melhor time da NBA esse ano. Mas é óbvio que é um time que está entre os melhores, é muito forte, pode incomodar muito, brigar por título de novo, até dependendo da situação geral. Mas seria um problema se esse começo ruim desse uma vantagem muito grande para ali para os 2, 3 primeiros colocados da conferência, porque ia ter que correr muito atrás para conseguir estar ali no começo. Mas não é o caso. Então são 3 vitórias para o Bucks, 2 para os demais times, enfim. Dá para chegar muito bem ainda. Então, eu acho que é o que você falou, Rafa, é muito momentâneo. Boa. E a minha pergunta para vocês, só para a gente encerrar um pouco dessas nossas análises aqui. Philadelphia 76ers é uma decepção até o momento ou não? Essa é uma difícil, né, cara? Porque tem alguns jogadores importantes que perderam jogos também, né? E você tem Ben Simmons que ainda não
entrou em quadra também pelas questões mentais, né? E a parte de como que ele tá mentalmente para voltar ao jogo depois de todo o BO que teve na off-season, né? Acho que é um pouco do contexto dos dois, mas talvez você não espera Filadélfia em 10º nessa Conferência Leste. Olha, pela posição, com certeza. Quando a gente olha tudo que aconteceu no histórico recente desse time, talvez Exato. menos. Né? Eu acho que primeiro que, óbvio, o Ben Simmons, vamos esquecer qualquer outro efeito colateral da questão do Ben Simmons. Perder o Ben Simmons sem ganhar nenhuma outra peça no lugar, que é o que aconteceu até agora, obviamente diminui o patamar desse time. Então, quando a gente olha para a campanha da temporada passada, que foi muito boa, já dava para imaginar que talvez não desse para repetir. O que eu acho aqui que também pesa? Toda a questão do Ben Simmons ela é originada por um problema de vestiário. Eu acho que esse problema de vestiário ele entra em quadra, por mais que o Ben Simmons não entre em quadra. Eu acho que o time do Sixers, quando está em quadra e começa a perder um jogo, deve passar pela cabeça de todo mundo. Puta, mas se o Ben Simmons estivesse aqui? Puta, mas e eles sabem que a situação toda do Ben Simmons, eu acho que talvez eles nem queiram o Ben Simmons lá, assim, o clima está muito ruim. Mas, assim, gera uma sensação ruim que eu acho que permeia o jogo e piora o desempenho desses caras, né? Então, eu acho que, assim, sem o Ben Simmons é um time mais fraco que o ano passado e está rendendo ainda menos, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Talvez o staff, né, o general manager, enfim, a equipe do Sixers precisasse ter lidado com esse problema de uma forma mais rápida e ter definido ele. Em definição, é muito ruim para qualquer elenco, para qualquer jogador. Então, sei, eu acho que tudo isso afeta. Estão rolando boatos aí de troca entre Philadelphia e Detroit Pistons, Ben Simmons e Jeremy Grant. Então, não sei se ainda está naquela conversa de bastidor, né? Mas poderia ser uma boa para Detroit, poderia ser uma boa para ambos, eu acho. No contexto, talvez. E eu acho, só para fazer um paralelo com a outra situação, talvez mais parecida, apesar da origem ser totalmente diferente, que é o Kyrie no Nets. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a falta do Kyrie, eu acho o Kyrie mais jogador do que o Ben Simmons, para mim. Então, assim, tecnicamente ele faz mais falta. Mas primeiro que o elenco do Nets talvez ainda seja melhor depois disso, talvez não, ainda é melhor depois disso. E depois que o problema do Kyrie é muito dele, né? É uma situação dele. Ele não tem uma briga com o time. É claro que isso deve afetar, também acho que passa pela cabeça dos jogadores, mas é uma questão mais dele ali. O do Ben Simmons não, é uma questão do elenco que o resultado final foi o que aconteceu com o Ben Simmons. Então, eu acho que tem essa diferença também. Eu ia falar exatamente isso, que para mim são duas indecisões que, cara, alguém tem que tomar alguma atitude logo. Pelo amor de Deus, para. Não dá para ficar com esses dois caras sem jogar, velho, assim, na boa. Alguém tem que chegar no Kyrie Irving, dar uma picada nele e falar, meu irmão, foi, já era, vacinou. Vai, já foi, nem viu. Nem viu. Vacinar já dormindo. Mete uma Janssen lá e foi uma dose. Beleza, acabou, bora. Entendeu? E do Ben Simmons também, troca logo, para de querer achar que vai conseguir o Damian Lillard no lugar do Ben Simmons, vai trocar pelo Lillard. Não vai, cara, não vai. O valor do Ben Simmons hoje não é isso tudo que o Sixers está querendo. Mas é isso, meus amigos, destaques finais deste nosso episódio. Muito bom esse episódio, hein? Muito gostoso. O meu destaque final, que depois de algum tempo distantes aqui dos episódios maiores, é uma delícia estar aqui de novo conversando com vocês. Um prazer. Mas aquele episódio de Fórmula 1 que fizemos na sexta-feira, em 10 minutos, é muito bom mesmo. Estar discutindo um pouco mais de profundidade, né, cara? Com calma. Muito bom. Esse era meu destaque final. Acho que foi muito bom ter voltado aqui a fazer episódios um pouco mais longos. Esperem mais desses episódios. A gente tem muita coisa para conversar e falar da temporada ao longo dela. A temporada está só começando, como o Mano Mitchell muito bem trouxe aqui. Temos ainda um mesinho só de temporada. Teremos rodadas, né, de Natal ao longo de dezembro aí, jogos super, super bons. E meu destaque final é
o Golden State ganhou também do Brooklyn Nets, e não só ganhou, mas amassou o Nets. Num jogo que parecia que valia título. Acho que o Golden State Warriors cada vez mais vai caminhando para ser uma das melhores campanhas dessa temporada, se não a melhor. Que desempenho do time do Steve Kerr. E ó, o Suns vem na mesma toada. Os dois líderes da O Suns está conferência. com 11 vitórias. 11 vitórias seguidas. Ou chegou a 12? Não, ele está 11. Acho que 11. Somando o ponto do Golden State, Rafa, acho que hoje eu estava lendo no Twitter que o Klay Thompson agora está full time nos treinos, depois de vários amistosos, e confirmando aí para a rodada de Natal um pouco antes essa volta dele. Klay Thompson está liberado para todas as práticas de treino do Golden State 100% online. Está pronto para treinar. Imagino que esse time vai chutar de 3 com os dois juntos. Imagina quem vai marcar esse time. Isso que é o pior. Quem que marca esse time? Não marca, velho. Não é complicado. A melhor campanha ofensiva e a melhor defesa também, exatamente. Esse time marca todo mundo. O último destaque final, que eu acho que essa semana vai ainda aqui dentro das organizações de 3, talvez, para quem está nos ouvindo, teremos o lançamento de um novo podcast para falar de futebol ainda essa semana. Se Deus quiser, vai rolar. Vai rolar. E esse é para quebrar paradigmas. Para quebrar paradigmas. Olha só. Surpresas no ar. Aguardem. Organizações de 3. Valeu, galera. Este foi mais um episódio do seu de 3. Um grande abraço. Fiquem bem. Um abraço.